Neste último fim de semana, a revista Veja publicou uma matéria exclusiva dizendo que Marcos Valério delatou a relação do PT com o PCC. O empresário disse à Polícia Federal que o ex-prefeito Celso Daniel teria um dossiê com detalhes de financiamento ilegal de petistas. Marcos Valério, na verdade, é um homem de muitos segredos, eu diria, não? No escândalo do Mensalão, ele foi condenado a 37 anos de cadeia. Ele atuava como operador de pagamentos a parlamentares em troca de apoio no Congresso ao então recém-eleito Lula. Quase 10 anos depois de ele ter recebido a maior pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, aos mensaleiros, a revista Veja, revelou trechos inéditos dessa delação premiada fechada entre o publicitário e a Polícia Federal, e que foi homologada pelo então ministro do STF, Celso de Mello, hoje aposentado. Em um dos seus depoimentos mais emblemáticos, por assim dizer, Marcos Valério afirma que ouviu do então ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre os petistas e o primeiro comando da capital, o PCC, a principal facção criminosa do país. Segundo Marcos Valério, o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar o que supostamente seria uma bala de prata contra o partido. Detalhes sobre como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. O delator afirma ainda que sobre a suposta chantagem contra Lula, depois de ter tido uma conversa com Pereira. De acordo com o delator, o então secretário-geral petista o informou que Ronan ameaçava revelar que o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte pirata e de bingos, e que, nesse último caso, os repasses financeiros ao partido seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Valério foi muito claro ao explicar a quem ele se referia ao mencionar genericamente como crime organizado o PCC. Segue aqui o trechinho número 1 da delação de Marcos Valério à Polícia Federal. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marcos, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos peroeiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Estariam pondo nos bingos e estariam pagando lá e estariam saindo isso via Santo André. Tá? E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos, inclusive empresa de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, era o seu Ronan Pinto. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Tá? Ele entregava dinheiro de tudo. Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel, não acabou não. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê. E esse dossiê sumiu. Não sei. Isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí eu pensei comigo, ó, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E sair fora disso. E sair fora disso. Presta atenção. Sair fora disso. Só fora que falou que não ia pagar. Não ia pagar e não paguei, e eles usaram o Zé Carlos lá, usaram a Berti e usaram tudo. Em uma série de depoimentos à Polícia Federal que a Veja publicou com exclusividade, o operador do Mensalão, Marcos Valério, informa que o então prefeito de Santo André,
Celso Daniel, que foi assassinado em 2 de janeiro de 2002 em um crime repleto de mistérios e que não foi solucionado até hoje, havia produzido um dossiê detalhando quem, dentro de 4 petistas, estava sendo financiado de forma ilegal. O que Celso Daniel não sabia, entretanto, segundo Marcos Valério disse aos investigadores, é que a arrecadação clandestina por meio de empresas de ônibus não beneficiava apenas a cúpula partidária, mas também vereadores e deputados petistas que mantinham relações com o crime organizado e estavam recebendo livremente dinheiro sujo. Na versão de Marcos Valério, o dossiê elaborado por Celso Daniel, prefeito assassinado de Santo André, simplesmente sumiu e ninguém nunca mais achou esse dossiê, diz ele. Segue aqui mais um trecho da delação. Qual a intenção dos prefeitos Celso Daniel em fazer esse dossiê? O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido. E a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra. Já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando o deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. Marcos Valério afirmou que, após o assassinato do prefeito Celso Daniel, o partido cuidou de afastar os políticos envolvidos com o PCC. A posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, de vereador, etc., que seria gente ligada ao crime organizado. Entre aspas. Palavras de Marcos Valério. Vocês podem olhar direitinho que vocês vão ver que o PT fez uma limpa expulsando do partido essas pessoas. Segue aqui o trechinho da delação. E compraram para calar o Diário dele. Não era porque era um grande negócio, não. Era para resolver o problema mesmo. Foi isso. E sobre o dossiê do Celso Daniel, o que você sabe? Ninguém achou esse dossiê mais. Ninguém. E tanto que depois, a posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador, que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar isso direitinho aí, vocês vão ver que o PT fez uma limpa, expulsando do partido essas pessoas. A revista Veja afirma que tentou falar com Silvio Pereira, que não retornou os contatos. Já Paulo Okamoto, um dos atuais coordenadores da campanha de Lula, demonstrou irritação ao ser questionado sobre as acusações de Marcos Valério sobre as ligações do PT com o PCC. E disse, tem que perguntar para o pessoal do PCC, eu não tenho nada para te informar sobre isso. Ainda, nessa delação, publicada exclusivamente pela revista Veja, Marcos Valério afirmou que administrava um caixa clandestino de 100 milhões de reais do PT. Segundo a revista Veja, o operador do esquema do mensalão, Marcos Valério, contou em sua delação premiada na Polícia Federal, homologada pelo então ex-ministro Celso de Mello, 2018, que administrava um caixa clandestino do PT com um saldo de 100 milhões de reais. A delação de Marcos Valério, lembrando, foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e os depoimentos foram filmados. Marcos Valério contou que em 2005 ele foi procurado pelo PT para utilizar parte desse caixa clandestino para entregar 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André, que chantageava o presidente Lula, ameaçando contar detalhes sobre as ligações dos petistas com a facção criminosa PCC e o assassinato do prefeito Celso Daniel. O operador do mensalão disse que o dinheiro não era problema. Ele afirmou, eu tinha muito mais do que os 6 milhões na mão deles. Eu tinha umas 10 vezes mais que isso na mão. Então pagar os 6 milhões não era problema, afirmou Marcos Valério. Segue aqui o trechinho, mais um trechinho dessa delação premiada. Eu simplesmente, eu tinha muito mais do que os 6 milhões na mão deles. Eu tinha umas 10 vezes mais do que isso na mão. Então, pagar os 6 milhões não era o problema. Em seguida, Marcos Valério contou também que evitou fazer o pagamento porque soube que o caso envolvia o assassinato do prefeito Celso Daniel, que foi torturado e morto em 2002. E disse,
Se eu não tivesse rastreado tudo isso, e se não tivesse chegado a essa conclusão, eu teria feito, gente. Por que eu não ia fazer? Eu tinha mais de 100 milhões deles nas mãos, afirmou Marcos Valério. Como em suas denúncias Marcos Valério afirmou com todas as letras que o mandante do assassinato de Celso Daniel foi o PT, eu acho que é importante aqui a gente fazer um breve apanhado sobre o assassinato de Celso Daniel, que passados 20 anos não foi solucionado, é cercado de mistérios, muitas esquisitices mesmo. E eu vou deixar aqui o link de um documentário fascinante feito pela Brasil Paralelo, da série, e pertence à série Investigação Paralela. Trata-se do episódio 5 da primeira temporada, intitulado Quem Mandou Matar Celso Daniel. Fica aqui o link para vocês todos se informarem, assistirem. O documentário tem cerca de 1 hora, vale muitíssimo a pena para refrescar a memória, para que a gente possa saber com quem a gente está lidando e até que ponto esse pessoal pode ir. Bem, eu acho que quando a gente está lidando com uma facção criminosa, como o PCC, não há limites, né? Então, eu acho que esse é um caso emblemático e que serve de exemplo para tudo isso que a gente tem discutido aqui. Então, vamos aos fatos. Eu vou fazer um breve apanhado e recomendo muito que vocês assistam esse documentário da Brasil Paralelo a respeito desse caso. O episódio intitulado Quem Mandou Matar Celso Daniel. Segue aqui o link novamente. Celso Daniel tinha 50 anos quando ocupava o cargo de prefeito de Santo André pela 3ª vez e foi sequestrado na noite de 18 de janeiro de 2022, quando saía de uma churrascaria, a Rubaiá, localizada numa região nobre, bairro dos Jardins, em São Paulo, com um empresário e amigo de longa data, chamado Sérgio Gomes da Silva, conhecido como O Sombra. E os dois jantaram naquela noite e depois de 2 horas se retiraram do local em uma Mitsubishi Pajero totalmente blindada, fortemente blindada, na verdade, e saíram em direção a Santo André com Sérgio Sombra ao volante. Segundo a imprensa, testemunhas teriam visto o carro Mitsubishi Pajero, dirigido por Sombra, passar em altíssima velocidade e sendo seguido por outros 3 veículos, uma Blazer, um Tempra e um Santana. Após 3 quilômetros de perseguição, aproximadamente, Sombra foi fechado numa rua ali na região da Zona Sul de São Paulo, e 6 homens fortemente armados desceram dos carros e atingiram a Mitsubishi com vários disparos. O para-brisa, o lado do passageiro foram atingidos, mas como a Pajero era fortemente blindada, os passageiros não foram atingidos. Os criminosos, então, abriram a porta da Mitsubishi Pajero e levaram Celso Daniel e deixaram Sérgio, o Sombra, que então resolveu chamar a polícia. 2 dias depois, na manhã de domingo, dia 20 de janeiro de 2002, o corpo do prefeito Celso Daniel foi encontrado com 11 tiros na estrada das Cachoeiras, no bairro do Carmo, na região de Juquitiba. Celso Daniel estava usando uma calça jeans, sendo que a sua cueca estava do lado do avesso, e seu corpo apresentava marcas de tiro e sinais de tortura, com queimaduras e escoriações. Seus braços e pernas estavam contraídos. Isso é conhecido como um espasmo cadavérico, o que significa que, antes de morrer, a vítima deve ter sentido muito medo, deve ter sofrido bastante e deve ter sido muito torturada. A autópsia revelou uma lesão perto do ouvido esquerdo, provavelmente causada ainda no momento em que Celso Daniel foi sequestrado. Horas depois, a perícia constatou que ele foi queimado nas costas com um cano de um revólver e também havia estilhaços de tiros disparados por armas de fogo próximas à vítima.
Havia lesões na boca, no braço e na coxa. O primeiro tiro entrou pelo peito e saiu pela axila. E o segundo atingiu o ombro direito e o terceiro atingiu o antebraço, que é típico de quando a vítima está em uma postura de defesa. Já no chão, em posição fetal, Celso Daniel levou 2 tiros no rosto e 2 tiros nas costas, que levou a ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. O inquérito, que foi primeiramente assumido pelo delegado Romeu Tuma Júnior, que era responsável ali pela área, foi transferido para o DHPP, aqui em São Paulo, e apenas 2 meses após o crime foi concluído, no dia 1º de abril de 2002. O relato final da polícia indicou 6 integrantes de uma quadrilha da favela Pantanal, que fica na zona sul de São Paulo, e o inquérito simplesmente concluiu que os criminosos sequestraram Celso Daniel por acaso, que na verdade eles estavam atrás de um outro empresário, mas como perderam o empresário de vista, resolveram então sequestrar Celso Daniel. Que desculpinha esfarrapada, hein? Os integrantes dessa quadrilha seriam Rodolfo Rodrigues de Souza Oliveira, conhecido como Bozinho, José Edson da Silva, o Edson, Itamar Messias Silva dos Santos, Itamar, Marcos Roberto Bispo dos Santos, o Marquinhos, e Elcide Oliveira Brito, conhecido como John. O líder da quadrilha seria Ivan Rodrigues da Silva, conhecido como Monstro. O local do cativeiro foi escolhido por Edson, que alugou um sítio em Juquitiba para isso. 2 carros foram roubados para o sequestro, a Chevrolet Blazer e o Volkswagen Santana. A quadrilha se juntou no dia 17 de janeiro de 2002 e definiu que o sequestro ocorreria no dia seguinte. Então, no dia 18 de janeiro à tarde, iniciou-se a operação. Marquinhos e Monstro saíram no Santana e os outros criminosos foram na Blazer. Notem que não há informação alguma sobre o Tempra, né, o terceiro carro. Por um telefone celular, o Monstro coordenava toda a ação. Os criminosos que estavam na Blazer começaram a perseguir o comerciante, o empresário, que eles pretendiam, na verdade, sequestrar, mas perderam de vista. Então o Monstro, que era o líder, né, falou para o grupo abortar a ação e disse, ataquem então o passageiro do primeiro carro importado que vocês encontrarem pelo caminho. E os bandidos começaram então a rodar pelas ruas da região e deram de cara com a Pajero do prefeito, onde estavam o prefeito Celso Daniel e o empresário Sérgio Gomes, o Sombra, dirigindo a Pajero. O bando então teria começado a perseguir a Pajero do prefeito, utilizaram a Blazer para bater na traseira da Pajero e até que Itamar e Bonzinho saíram da Blazer, atiraram na direção da Pajero e tiraram o prefeito Celso Daniel do carro. Ele foi então levado à favela Pantanal, que ficava na divisa entre Diadema e São Paulo, e na favela os bandidos teriam retirado Celso Daniel da Blazer, colocado no Santana e levaram até o cativeiro em Juquitiba. No dia 19 de janeiro, dia seguinte, os criminosos então souberam pelos jornais, pela mídia, que haviam sequestrado ninguém, mas nada menos do que o prefeito de Santo André. Eles então ficaram assustados e resolveram desistir. Monstro ordenou então a Edson que a vítima fosse dispensada. Segundo os outros integrantes da quadrilha, Monstro quis dizer, na verdade, com isso, que Celso Daniel deveria ter sido libertado. Porém, Edson entendeu que deveria matar o prefeito. Edson, então, contratou um menor, conhecido como Lalo, para matar a vítima. Então, Edson, Lalo e Celso Daniel foram até a estrada das Cachoeiras, em Juquitiba, e Edson deu a ordem para Lalo matar o prefeito. 2 dias depois, o corpo de Celso Daniel foi encontrado. Não foi um sequestro que não deu certo, como disseram a princípio tentar emplacar. E por que não? Houve diversos indícios e comprovações disso com o passar do tempo.
Ao menos 7 pessoas morreram nos anos seguintes ao assassinato do prefeito Celso Daniel. A primeira morte foi a de Dionísio Severo. Ele morreu em abril daquele ano, 2002. Dionísio era especialista em sequestros e era considerado pelo Ministério Público uma peça-chave nas ações que resultaram na morte do prefeito. Dionísio fugiu de um presídio 2 dias antes do sequestro de Celso Daniel e foi preso 2 meses depois em Alagoas durante um assalto a um banco. Como havia indícios que mostravam que havia participação de Dionísio no sequestro de Celso Daniel, ele então prometeu que contaria à polícia tudo o que sabia, ou seja, ele se ofereceu para fazer uma delação premiada, né, e contaria tudo o que sabia no presídio, né. Porém, não deu tempo. Ele foi assassinado alguns dias depois, dentro do presídio com 60 facadas por um grupo de presos. A maioria dessas facadas foram nas nádegas de Dionísio. Isso é um recado entre prisioneiros que quer dizer o seguinte, que Dionísio era um X9, um cagueta, um dedo duro. Eles costumam matar assim as pessoas que têm informações e que dizem que vão revelar essas informações. Dionísio estava jurado de morte pelo PCC. Foi então pedida a quebra do sigilo telefônico do telefone usado por Dionísio no presídio e foi descoberta uma intensa troca de telefonemas entre Dionísio e um policial da Narcóticos, chamado Otávio Mercier, que foi ouvido pela corregedoria e disse que não sabia de nada sobre o caso. Pouco tempo depois, Otávio Mercier foi morto a tiros em sua própria residência. Sérgio Orelha, que abrigou Dionísio em sua casa depois que Dionísio fugiu do presídio até o dia do sequestro, coisa de 2 dias, se não me engano, foi encontrado morto, carbonizado dentro do porta-malas de um carro. Irã Moraes Redua, o primeiro agente funerário a chegar na cena, em Juquitiba, foi morto com 2 tiros ao guardar compras no porta-malas do carro. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que sempre servia Celso Daniel e o empresário Sérgio Gomes, Sombra, no restaurante Rubaiá, também foi morto. O garçom possuía documentos falsos e recebeu um depósito de R$60 mil em sua conta bancária. Nunca se soube a origem desse dinheiro. Na noite de sua morte, o garçom foi perseguido por 2 homens quando estava pilotando uma moto e levou um chute de um deles, o que o fez perder o controle e então ele bateu em um poste e morreu. A única testemunha que presenciou esse acidente e a morte do garçom Antônio foi o também garçom Paulo Henrique Brito, assassinado no mesmo local 20 dias depois com 2 tiros. A 7ª morte foi a do legista Carlos Delmonte Printes. Segundo a polícia, Carlos morreu por asfixia e pela ingestão de medicamentos. O legista foi o responsável pelo laudo que constatou que Celso Daniel foi brutalmente torturado antes de morrer. Ele afirma que o prefeito foi morto entre as 22 horas de sábado e as 2 horas da manhã de domingo. Em algumas entrevistas a programas de TV, ele confirmou que Celso Daniel foi brutalmente torturado e que foi proibido de falar publicamente sobre o caso para sua própria proteção. E ele, inclusive, foi rebaixado de função no Instituto Médico Legal, onde trabalhava havia anos. O legista morreu 1 semana após dar essa entrevista. Por pressões políticas, a investigação tomou outros rumos e a autópsia e o laudo foram completamente ignorados. Promotores pediram uma nova investigação em 2005, que ficou a cargo da delegada Elizabeth Sato. Ela encerrou o caso em 5 dias, com um relatório de apenas 5 páginas, e manteve a conclusão da investigação anterior de que foi um sequestro
sem planejamento prévio, um sequestro comum. Ela não fez qualquer diligência básica, como quebra de sigilo telefônico, nada disso. E sequestro? Nunca houve sequer um pedido de resgate por parte dos sequestradores. Detalhe, Elizabeth Sato é tia de Marcelo Sato, que é casado com a filha do ex-presidente Lula. Inconformada com as investigações, as falhas nas investigações e as conclusões das investigações, a família de Celso Daniel pressionou o Ministério Público para que o caso fosse reaberto. Afinal, havia suspeitas de que a morte de Celso Daniel havia sim sido encomendada e que foi uma queima de arquivo. O Ministério Público reabriu o inquérito mais uma vez depois de 18 anos do assassinato do prefeito Celso Daniel. Foi então que Sombra, o amigo e segurança do prefeito, foi acusado de ser o mandante do crime pelo Ministério Público. Em depoimento, Sombra havia dito que foi obrigado a parar o carro porque um pneu tinha sido furado e que em seguida o carro teve uma pane elétrica e desligou. Mas a perícia constatou que o pneu foi, na verdade, furado quando o carro já estava parado e que ele funcionava normalmente. Por que as portas estavam destravadas? Como tiraram Celso Daniel do carro tão facilmente? Sombra mudou sua versão diversas vezes. Grampos telefônicos e outras investigações revelaram que Dionísio havia sido levado do presídio para a queima de arquivo de um peixe grande e que um amigo de Celso Daniel atrairia o prefeito para uma armadilha. Empresários de ônibus da região do ABC paulista, como a família Gabrilli, a deputada Mara Gabrilli, a controladora da aviação São José Expresso Guarará, confirmaram que Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, coletava mensalmente uma propina das empresas com valores que variavam entre 40 mil e 120 mil reais. Ainda de acordo com essas denúncias, as empresas que participavam desse suposto esquema seriam beneficiadas em Santo André. Ângela Gabrilli, irmã de Mara Gabrilli, contou em depoimento ao GAECO do Ministério Público de Santo André e à CPI da Câmara Municipal de Santo André, que foi realizada logo após a morte de Celso Daniel, que a aviação padroeira, que participava supostamente desse esquema, havia ganhado a concessão de uma linha, prejudicando a aviação São José, que mantinha uma linha com o mesmo itinerário. A linha da aviação padroeira acabou fazendo com que a São José, da família Gabrilli, extinguisse a linha mais antiga e entrasse em prejuízo. Até então, a aviação São José não participava do suposto esquema. Os acusados, claro, negaram as denúncias e vêm se defendendo até hoje nos foros apropriados. Ainda segundo o depoimento de João Francisco Daniel, irmão do prefeito assassinado Celso Daniel, algumas pessoas começaram a desviar para suas contas pessoais o dinheiro que já era desviado ilegalmente para o PT. Celso Daniel, então, descobriu isso e preparou um dossiê com o nome dessas pessoas e que desapareceu após seu assassinato, conforme também foi corroborado nas delações de Marcos Valério. O presidiário José Felício, também conhecido como Geleião, disse à polícia ter ouvido falar sobre o dossiê de Celso Daniel e de uma ameaça de morte. O Sombra, que dirigiu o carro em que viajava o prefeito na noite do sequestro, foi então indiciado pelo Ministério Público de São Paulo, acusado de ser o mandante do assassinato do prefeito. De acordo com o MP, foi Sombra quem ordenou a morte do prefeito para que um suposto esquema de corrupção na Prefeitura de Santo André não fosse descoberto. Sombra foi preso e negou qualquer participação na morte do prefeito. As investigações sobre a morte de Celso Daniel ganharam então novos elementos em 2012, com o depoimento de Marcos Valério, operador do mensalão, em julgamento perante o STF, no qual ele afirmou que o PT foi o mandante do assassinato de Celso Daniel e também confirmou a existência do dossiê preparado por Celso Daniel e o seu desaparecimento. Marcos Valério afirmou à Procuradoria que o ex-presidente Lula e o ex-ministro
Gilberto Carvalho estariam sido extorquidos por criminosos envolvidos no caso. O motivo seria um esquema de cobrança de propina existente na prefeitura de Santo André, que era administrado por Celso Daniel. Em 2019, os boatos ficaram ainda mais fortes com novas denúncias de Marcos Valério, acusando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser um dos mandantes do assassinato. Apenas uma parte. Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, morreu de câncer em 27 de setembro de 2016, em São Paulo. Portanto, pessoal, procedem as delações de Marcos Valério. Aliás, sempre procederam, desde o início do mensalão. Todas as suas denúncias sempre foram procedentes, tanto que ele recebeu a maior pena imposta a alguém, né, envolvido nos esquemas de propina e chantagem, né, no caso do mensalão. E Marcos Valério está falando a verdade mais uma vez. Ele afirma aqui com todas as letras que Celso Daniel foi assassinado por causa do esquema de corrupção e porque havia ali uma chantagem sobre as ligações dos petistas com a facção criminosa PCC e o assassinato do prefeito Celso Daniel. Resta agora saber o que o ministro Cássio Nunes vai fazer em relação às denúncias de Marcos Valério e, sinceramente, pessoal, não há mais muito o que dizer aqui. A ligação entre PT e PCC sempre existiu e sempre foi óbvia. Sempre foi uma relação de simbiose. Um não existe sem o outro. Essa é a grande verdade. Eu acho que nunca foi tão fácil escolher em quem votar, né? De um lado você tem um partido político associado a uma das facções criminosas, uma das maiores do mundo, com certeza a maior do Brasil, ligada à lavagem de dinheiro, extorsão, assassinato, corrupção. E do outro lado você tem o presidente Jair Bolsonaro, que perfeito não é, porque ninguém é, né? Mas, pelo menos ele não tem essa ficha corrida em seu nome, essa capivara, como dizem, né? Essa ficha corrida toda. Não se esqueçam que Lula jamais foi inocentado. Ele foi solto por uma manobra jurídica, mas jamais foi inocentado de qualquer crime que tenha cometido. Me despeço aqui de vocês, pessoal, com um pedido de reflexão mais uma vez sobre as votações que estão se aproximando. Não é só escolher presidente. As escolhas são muito mais amplas. Temos de escolher presidente, governador, deputado estadual, deputado federal. Essas escolhas servirão de baliza para o governo eleito. Saibamos escolher com sabedoria diante dos fatos que temos. Não é achismo, não é por ouvir opinião aqui ou ali, ou na mesa de bar. Temos fatos a serem analisados. Voltarei em breve com outras análises aqui, mas em uma próxima oportunidade para não cansar vocês. Obrigada pela paciência, pela atenção e até a próxima. Um grande abraço aqui do canal Juliana Bertolozzi.